Olá, estamos aqui para mais um episódio, né, do podcast A Coragem de Ser. E hoje eu estou acompanhada de uma mulher linda, doutora Damares, que me foi presenteada por um amigo comum, sócio dela, onde eu estava em busca de mulheres que pudessem contribuir em áreas diversas, porque Damares, eu já entrevistei executiva, professora universitária, é candidata, né, a um pleito de cargo político, já entrevistei empresária do segmento de moda, mas eu nunca entrevistei uma médica. E aí me senti muito, privilegiada pela oferta, né, do Marcelo, que falou assim: "Liana, eu tenho uma mulher super especial, com uma história linda para você apresentar para as mulheres do seu podcast". Eu fiquei muito feliz por a gente ter conseguido conciliar agendas, né, eu sei que você como empresária, como, né, também é uma profissional da área médica, tem uma agenda sempre muito concorrida. Mas estamos nós aqui e eu me sinto feliz por você ter atendido, né, a esse convite e poder estar aqui junto com as minhas meninas. Você pode se apresentar, falar um pouco para elas, né, quem é você, né, e aí a gente vai conversando sobre essa história que eu comecei agora nos bastidores a saber e me encantou, né, onde começou tudo dessa atual, né, fase da vida da clínica, né, que na realidade é uma rede, né, já contam com algumas unidades, mas a gente vai chegar lá. Então, doutora Damares é médica formada pela UFES, não é isso? Formada pela UFES. E como é que surgiu a medicina em sua vida? Você, desde muito nova, intencionava, já tinha essa vocação? Porque é interessante que para cada uma de nós, muitas das vezes, é numa fase diferente da vida, né? Como é que surgiu a vontade de tornar-se uma médica e depois entrar, né, dentro da oftalmologia? Então, eu sempre gostei muito de estudar, Ah, mas na verdade não foi assim: "Ah, eu vou ser médica", sempre sonhei ser médica, não foi assim. Quando eu estava no segundo grau, eu comecei a fazer algumas entradas em clínicas. Eu tinha uma tia que era odontologista e eu fui lá, mas eu falei: "Odonto eu não quero, eu quero um outro tipo de abordagem". E aí veio uma vontade de ser médica. Não tinha médicos na família, então eu não tinha história, eu sou a primeira médica da minha família. interessante. E aí eu entrei realmente, fiz o meu primeiro vestibular e entrei na UFES, eu tinha 15 anos, e deu certo, eu gostei, gosto de ser médica, é uma coisa que toca o meu coração profundamente. E fiz minha formação toda na UFES, depois eu fui para São Paulo para fazer a formação em oftalmologia, depois voltei, sempre inquieta, Uhum. procurando coisas. Eh, Fui recebida pelos meus professores de oftalmologia aqui, o Ângelo e Abraão, pessoas a quem eu devo um agradecimento enorme, porque me Uhum. acolheram na volta, um período difícil, que você está voltando para sua casa, mas é difícil. E aí surgiu a Damares Oftalmologia. Surgiu como uma clínica pequena, era só eu. A primeira clínica foi fundada em Campo Grande, Uhum. mais de 20 anos atrás. E aí essa clínica foi crescendo, e aí eu não tinha nada para fazer, né, fui arrumar outra coisa para fazer. E aí colocamos a Damares Oftalmologia também na Serra, em Laranjeiras. Aí já era a segunda unidade. Aqui em Vitória, eu também era sócia de uma outra clínica, a Foco, que continua sendo Foco, Da aqui. Mirella? Da Mirella, da Carla. A Mirella é minha amiga e é a minha doutora. Parabéns, você está em excelentes mãos. Ela é amiga, assim, quase que de infância, né, da minha irmã, a Ivana, né, que não é médica, a médica é a Flávia, a Mirella desde muito pequena, né, e depois, já formada, é que eu me tornei paciente dela. A Clínica Foco, que era nesse prédio e continua sendo, só mudou de Exato. andar, né? A Mirella formou, fez a graduação dela na UFES e Sim. também em São Paulo, no mesmo lugar que eu. Ah, tá Nós vendo? A gente está estava conversando que Vitória e as conexões sempre são muito muito próximas. próximo.
e eu era também sócia da Foco. Aham. E aí o tempo passou, mais de 10 anos, e eu estava com vontade de melhorar a clínica, por quê? É o que nós conversamos, gestão, zero. Não estudei gestão na minha vida, não tinha experiência com gestão, não tinha tempo naquele momento para estudar gestão, porque nós não estudamos gestão na nossa formação. Sim. Só que quando você já está trabalhando, você precisa continuar estudando. Não é uma opção, você não se forma e acabou o mundo. Não, as novidades chegam. Tanto que é uma coisa que me angustia o tanto que eu tenho que ler e que eu não dou conta de ler. Eu fico angustiada só de saber o que eu deixei de ler, que eu deveria ter lido e não consegui. Então, uma pessoa muito querida também, o Rubens, me indicou o Marcelo para fazer essa gestão, né. E aí nós nos tornamos amigos, o Gustavo também, e aí veio uma proposta de sociedade. Interessante. Então ele começou, né, sendo um consultor, te atendendo, te Isso. ajudando, tornou-se amigo e hoje é sócio, os Hoje é 2, né? sócio, exatamente. Hoje é sócio, e aí deixou de ser a Damares, Aham. e pra começou a história do Oftalmo Plus, Dalmo Plus, que tem 4 unidades, você que estava me tem falando, 4 né? unidades: Campo Grande, Serra, Vila Velha e Vitória. Então, foi uma história muito bonita, porque eu já recebi o Marcelo com uma indicação de um amigo muito querido, Aham, muito querido. Então, assim, ele já chegou, eu já confiava que ia dar certo. Não pensava ainda que seria sócio, mas eu já aham. tinha certeza que ia dar certo. E eu vou te contar um segredo, não sei se o Marcelo te revelou isso. Ele foi meu aluno no curso de administração na FAESA. Eu fui professora dele. Ele não revelou, olha, você Ele foi vê. meu aluno na administração e antes, né, dele fazer administração lá na FAESA, quando ele tinha, acho que recém-chegado do Rio Grande do Sul, ele fez um Empretec comigo também. Então eu sempre soube, né, do grande profissional que ele era. Na época ele era, na área só de tecnologia, né, hoje ele tem uma diversidade, ele tem, Sim, né, uma diversificação de negócios muito interessante. A gente conversou com a Laís, né, que é na área de consultoria isso. financeira, né, com você ele atua, né, como sócio na área médica, na área, né, das clínicas, e eu, assim, fico muito feliz todas as vezes que ele vai me contando, porque a gente faz academia junto, de vez em quando a gente se cruza, né, de um novo projeto, de um novo negócio. A Laís estava me falando que ele está agora, né, na Omni, né, que é uma empresa de transporte, e ele foi meu aluno na área de administração da produção e de logística. Então, ouso dizer, Marcelo, que eu tenho uma parte na sociedade dessa transportadora aí. É verdade, pode cobrar dele. Mas assim, é uma pessoa muito querida e eu acho que, assim, foi uma escolha excelente, essa sociedade depois, né, de ter vivenciado, a atuação dele como consultor, a proximidade dele numa amizade, ter visto valores comuns, questões que convergiam. Quanto tempo tem isso, Damares, essa Hum, nova, né, dimensão Marcelo, me relacional de perdoa, mas vocês? acho que já tem uns 6 anos. 6 anos 6 anos, pelo menos, que a gente está com essa. nessa função que Aham, é a Oftalmo Plus, aham. né. Ele com a expertise dele de gestão, junto com o Gustavo, e eu na minha expertise técnica. É que imagino eu, né, com 15 anos passa numa prova né, na universidade para um curso altamente concorrido de medicina, vai para São Paulo, volta, né. Eu acho que a sua dedicação pelo aprimoramento técnico é realmente um dos pontos chave da clínica, né. Então, mas eu cheguei a perguntar para o Marcelo assim: "Marcelo, o Aham. que que você acha? Eu devo estudar gestão?" Uhum, No qual ele me respondeu rapidamente: "Não, você vai aprender na prática". uhum, Bom, não foi tão assim, né. Eu continuo com a minha parte técnica, uhum. porque é muito difícil você virar isso. Sim. Você é técnica, isso está no meu sangue, o Uhum. meu ser é isso. Sim. E você virar gestora é muito difícil. Tudo que você
são coisas muito diferentes. Então, assim, o sucesso da Oftalmo Plus vem justamente dessa parceria, dessa Esse casamento, confiança. né. É. Exatamente. Eles, na parte deles, se sentindo confortável, Uhum, e eu na minha. uhum. Porque ele não saberia fazer o que eu faço e eu jamais saberia o que ele faz. É, e assim, é muito bom quando a gente consegue encontrar um espaço onde a gente consegue exercer aquilo que é o nosso propósito, é a nossa alma, a nossa identidade, né. E quando vem a complementariedade, que eu acho que é o que acontece na sociedade de vocês, isso só fortalece, né, é um processo sinérgico. Alguém que tem competências, né, mais específicas, por exemplo, na área de gestão, na área de finanças, e o outro que tem na área técnica daquele negócio em si, isso tudo faz com que o todo fique, né, mais preparado para estar dando entregas de valor para esse mercado, que é um mercado muito competitivo, né. Sim, e muitas pessoas me perguntam assim: "Você sente falta de ter um sócio médico?" Às vezes sim, mas na Uhum, verdade eu prefiro, esse encontro, esse casamento que deu certo. uhum. Muitas pessoas reclamam de sociedade, sociedade é difícil, sociedade dá problema, dá briga. Eu não tenho essa experiência. É, isso é muito bom. E assim, muitas das vezes essa demanda de conversar tecnicamente com alguém, isso é possível de ser construído em outros ambientes. Vocês têm sempre muitos eventos, congressos, né? Sim, A própria rede, você estava falando aí, né, da sociedade que teve com a Mirella, do estudo que teve com a Mirella. Eu acredito que vocês continuem trocando ideias, sim, né? Que eu acho que, e experiências, eu acho que isso no curso de medicina é muito forte. Me lembro, minha irmã fez a medicina e até hoje tem algumas pessoas com as quais ela estudou, que estão pelo Brasil, áreas diversas, mas eles continuam se falando, né, em alguns momentos, trocando, algumas figurinhas. Eu acho que isso também é uma forma, né, de não se sentir tão sozinha, né. eu acho que a medicina ela não é para ser exercida só. Uhum, Nós precisamos da ajuda de um dos outros, é importantíssimo. Eu não consigo dar conta de tudo que o meu paciente tem. É muito sim. salutar que eu possa ligar para um colega. Mirela, Carla, quantas vezes eu ligo para pedir opiniões, Uhum. né? Às vezes você até sabe o que você vai fazer, mas Aham. você Sim. quer o aval do seu colega, É. porque nem sempre é leve. Às vezes você tem que tomar decisões difíceis, Uhum. pesadas, Sim. e isso tem que ser comunicado ao paciente. Então você quer aquele aconchego que os seus amigos vão te dar. Uhum. Isso é muito importante. Mas é o que você falou, não necessariamente precisa ser uma sociedade. É. E aí, assim, nessa sociedade que vocês têm, da complementariedade, a questão da confiança é o elemento, né, chave ali, né, da comunhão de valores, né, são pessoas diferentes, de áreas de formação diferentes, que resolveram ali conjuntamente criar, né, ampliar um negócio. Você já tinha 2 clínicas, né, e eu acho que a vinda deles, trouxe sinergicamente ganho, tanto é que hoje vocês estão com 4, né, e acredito eu, talvez, que pelo que eu conheço do Marcelo, o projeto é de ampliação. Então, Você tem o que segurar ele ou não, o não? Marcelo é inquieto, eu sou Hã. mais inquieta, eu acho que Ah, às vezes ele tem que me segurar. então é uma boa dose aí de ousadia quando junta os 2. Porque em termos de negócio e quando a gente, né, empreende, a gente precisa tomar algumas decisões em relação principalmente ao momento de crescer, né, porque se a gente não faz esses movimentos, a gente pode ser surpreendido por outros de outras pessoas que podem colocar em risco, né. Então, é como se a gente não tivesse oportunidade de ficar curtindo, né, placidamente ali o sucesso. O sucesso sempre é algo a se buscar, né, por meio de novos projetos, de novas oportunidades. Então, juntou então o Marcelo, que ele é inquieto, e você que também é, daqui no planejamento estratégico de vocês, daqui talvez uns 2, 4, 5 anos já vão estar inclusive saindo do estado. Faz parte a ideia Tomara, sair. quem sabe? É uma possibilidade. É. Mas você tomar Uhum, conta de uma clínica é uhum. um trabalho muito grande, Sim, né? É muito grande. É como você falou, você nunca tem tempo de ficar na praia curtindo. É você entrar no mar e no mar revolto. é. Não é curtir, não é Aham. curtir o mar. Você tem que entrar de cabeça, você tem que entrar principalmente de coração. Então, assim,
eu posso me dar ao luxo de ter um coração médico, porque eu tenho uma cabeça gestora. Uhum. Se eu não tivesse, eu não poderia me dar esse luxo. E aí, além, né, de 4 clínicas para estar atuando, cada uma de nós mulheres sempre tem, um outro conjunto, né, você estava me falando da filha, né, a gente tem Sim. família, a gente tem, né, a casa. Como é que é conciliar aí os pratinhos? Qual é o segredo? Nem sempre os pratinhos estão bem. Às vezes cai no chão e tá tudo Às bem. vezes um pratinho cai no chão, nem sempre eles estão todos assim, Aham. maravilhosos. Mas de uma maneira geral, eu acho que isso vai fazendo parte. Uhum. Meus filhos nasceram dentro do hospital e dentro do hospital eles viveram. Então O a rotina tempo para eles já. isso é uma rotina, não tem nenhuma novidade. Mamãe está chegando tarde hoje, porque Uhum. mamãe teve que ir fazer uma cirurgia, tá tudo bem, mas eu vou chegar. Uhum. E de manhã a mamãe acorda e ele eu só tenho um filho morando comigo, a outra está fazendo neurociência em Londres. Ai, que lindo. Então eu tenho um agora comigo, vai para a escola e eu saio, tento fazer minha atividade física, confesso que nem sempre é do jeito que deveria, e vou para a clínica. Uhum, Da hora que eu chego, eu só tenho a hora de chegar e eu não tenho a hora de ir embora, é a uhum. hora que der. É realmente uma dedicação total, não tem meia dedicação, não dá Sim. para você ser meio dedicado, um pouco dedicada, mais ou menos dedicada. Uhum. Não dá para ser assim. Eu não consigo ser assim, pelo menos. Sim. E aí, os meninos cresceram assim. "Ah, mãe, eu preciso disso, vem aqui. Pode pegar um Uber, vem aqui, mamãe tá aqui". E aí, faz parte da vida deles também, não é difícil, não tem nada diferente. E aí você que está com uma filha em Londres, eu imagino que, né, muito da forma dela se posicionar na vida é justamente por você ter fomentado neles essa independência, essa responsabilidade, de certa forma, né, no sentido de buscar, né, tá precisando, busca aqui, não vem, não dá na mão, né, e isso eu acho que prepara muitos filhos para o mundo, né, porque muitos mães ou pais se equivocam querendo proteger demais e aí a fragilidade dentro, né, da forma de se colocar no mundo de muitos jovens, às vezes não seja, né, tão favorável. Sabe que a minha filha me surpreendeu quando ela decidiu, porque ela decidiu, não fui Aham. eu que decidi, quando ela decidiu que ela queria fazer neurociência. Eu fui estudar para ver o que era neurociência, porque nem eu sabia. Uhum. E ela decidiu que queria fazer fora. E eu apoiei, o pai dela apoiou, foi ótimo. Mas a decisão foi dela, o trabalho foi dela, o sacrifício que ela fez foi dela. Uhum. E eu acho que sim, que essa questão, dela ver o dia a dia, que precisa de ação para chegar em algum lugar, que não adianta ficar sentado esperando chegar, porque não vai chegar no seu colo. Você tem que agir. E eu não precisei falar para ela: "Minha filha, você precisa agir". Não, ela via que tinha que ter uma ação, tinha que existir movimento. Então ela se movimentou. E eu tenho, assim, a tendência de imaginar que isso tudo foi porque ela tinha um espelho, né, que era você, para que ela pudesse ali, né, referenciar as escolhas dela. Porque, os filhos ou as pessoas que convivem com a gente, né, os comportamentos que a gente tem, as atitudes que a gente tem mediante a vida, os desafios, né, mostram muito de quem é a gente, né. Então você provavelmente tenha sido sempre uma inspiração, uma referência para ela, por ser essa mulher forte, que sempre assumiu aí, eh, aquilo que era o seu dom, descobriu, não era algo como você disse, né, que lá desde a infância, mas, né, no momento de tomar a decisão, de você analisou e você viu, viveu a medicina, né, e se tornou uma referência, uma médica, buscou, né, acredito eu que indo para São Paulo, fazendo residência lá, você foi buscar o melhor para depois trazer para cá, encontrou de volta os professores que devem ter tido muitas boas lembranças de você como estudante. É muito interessante que a gente, né, como professor, a gente consegue mirar ali os alunos, aqueles que vão, né,
construir uma trajetória legal, e eles devem ter feito isso. E você teve a coragem de montar uma clínica, depois uma segunda, né, continuar, além da clínica você ainda, né, fazia atendimento cirúrgico, enfim, é uma vida de uma mulher de fibra, né, e para ela eu acho que, né, essa decisão que ela tenha tomado naquilo que foi a a lógica de análise dela do que ela queria fazer, era uma consequência de quem você foi também, né, para ela. Eu acho que você fazer é muito mais importante do que você falar com seus filhos. Sim. Nós temos uma falsa ideia de que a gente vai educar os filhos falando assim: "Olha, meu filho, faça isso, faça aquilo, ou não Uhum. faça isso, não faça aquilo". Mas, na verdade, nós somos os espelhos. Sim, Então eles vão olhar e vão se espelhar naquilo. verdade. Não é o que você está dizendo, é o que você está mostrando no dia a dia. Essa é a nossa grande chance de educar. Uhum, Fui uma boa mãe? Não sei, mas dentro do possível eu procurei mostrar para uhum. eles o que era melhor, o que eu considerava melhor, Sim. óbvio, porque para outras pessoas não será. Hum. E, e o fato de eu poder ter vivido a medicina nesse nível de ser empresária, mas de ser médica, de continuar fazendo cirurgia, de continuar trabalhando lá dentro, é uma felicidade muito grande e eles me veem felizes, porque eu sempre falo para eles: Sim. "Eu sou feliz no que eu faço". É cansativo? Nunca ninguém disse que era fácil. É, É difícil, mas é uma felicidade. Quantas pessoas podem dizer que fazem o que gostam? sim. É um privilégio, né, É a um gente privilégio. fazer essa escolha, e viver a escolha com essa alegria, por mais que existam momentos difíceis, Muitos. cansativos, enfim. E sendo, além, né, de médica raiz, né, empresária e tendo 4 clínicas, vem uma outra dimensão que eu acho muito interessante, que é oportunizar para outras pessoas espaços profissionais. Hoje, nas 4 unidades, vocês têm quantas pessoas trabalhando? Só médicos são 33 conosco. Olha só, São parceiros. parceiros, Sem eles não haveria também Oftalmoplus. sim, E outras pessoas também que trabalham no financeiro, que trabalham na logística, que trabalham na TI. Nós temos muitos funcionários, eu ri com a Laís, aham, porque nós temos muitas pessoas que são importantes em comum. Por aham. exemplo, o Cristiano, ele trabalha na Trivos, mas ele trabalha no Oftalmoplus. Joga nos 2. Ele joga nos 2 times. Aham. Não sei se ele joga em outros times, porque eu não sei se o tempo dele dá, Dá. porque realmente é muito trabalho, tá. Aham. E ele não para. Mas, assim, isso é muito interessante, você pegar jovens que se formaram, que estão ali, que estão tendo a primeira oportunidade, o primeiro emprego, como eles vão se desenvolver, para onde eles vão depois, porque é uma experiência boa, Sim. né. Eles têm ali é um mundo todo, é toda a parte médica, toda a parte empresarial tem ali. É uma Então, escola, né, é uma uma escola escola prática, né. prática, É uma exatamente, é uma escola é. prática. E você tem que dar o seu melhor, não Uhum. tem jeito. É. E você, projetos seus, né, tem alguma coisa que ainda você não realizou, que você intenciona fazer? Então, tenho muitas coisas que eu ainda intenciono fazer sim. Uhum. Eu quero cada vez mais trabalhar, por gostar, fazer essa transição de uma maneira leve. Engraçado que o Marcelo me fala sempre assim: "Olha, aposentadoria, hein? Você tem que ver sua aposentadoria". E eu falo para ele: "Mas eu não vou me aposentar". Quem te falou em aposentar? Eu vou Aham. trabalhar cada vez mais da maneira que eu gosto, da maneira que eu acredito, porque nós estamos num país que precisa muito, muito da medicina, né. Uhum. A gente tem que acolher os pacientes de uma maneira humana, de uma maneira diferente. Sim. E isso é um sonho, sabe, também poder trabalhar no setor público, doando meu serviço e fazendo da mesma forma que eu faço na Oftalmo Plus. Isso é um sonho e eu espero realizar na minha vida não tão longe.
E aí, assim, quando você fala, né, que as clínicas de vocês são escolas para esses recém-formados, quando você traz, né, essa visão humanizada do cuidar, né, que é um DNA da Oftalmo Plus, né, de estar vendo ali cada pessoa como única, né, como sendo importante, cada paciente, é uma maneira também de muitas das vezes trazer para alguns recém-formados, essa percepção, porque nem sempre, de repente, da onde eles vieram na formação, isso ficou tão claro, isso, né, era algo considerado como sendo o necessário. E aí vem para o espaço onde o fomento dessa humanização acontece, eu acho que é uma maneira também de estar reverberando, né, essa crença por meio desses médicos que passam por lá. Você falou que tem 33 hoje, mas eu imagino que alguns já vieram, outros já foram, porque Sim. é o ciclo da vida, mas levam para as outras oportunidades para onde vão também um pouco, né, dessa forma humanizada, né, de cuidar. Imagine você que para você ser um médico pleno e poder ter felicidade com o que você faz, é um trabalho duro, é uma vida Uhum, dura. Se você não tiver ali com humanidade, não tiver vendo aquele sujeito de uma forma diferenciada, você não vai conseguir ser feliz dentro da sua profissão jamais. Nunca. uhum, Não tem como isso te dar felicidade. uhum. Porque você vai gastar um grande tempo de sua vida com um grande esforço, mas você não ganhou nada. De fato, o que que isso te deu? Nada. Mas quando você reparte a sua forma de ser e de viver e aquilo tá lá dentro, então você ganhou tudo. É, eu costumo dizer, né, para as pessoas, eu trabalho muito nas mentorias ou nas palestras, treinamento, que a gente deve buscar identificar nosso Ikigai, né, que é uma filosofia japonesa de fazer uma busca de propósito, aonde a gente consiga encontrar, alguma coisa para fazer que tenha a ver com o nosso dom, né, a gente faz bem, que a gente goste de fazer, porque uma coisa é fazer bem, outra coisa é gostar de fazer, né? Que a gente, na medida em que oferta aquilo, as pessoas precisam daquilo e por isso, né, irão nos buscar, e além de tudo que elas estejam dispostas a pagar por aquilo, né. Então quando você consegue numa ação de trabalho juntar todas essas 4 dimensões, né, você tanto tem condição de né, ter ali os recursos que a gente precisa para viver, porque todos nós precisamos, mas também de ser feliz. Porque eu acredito, como você falou, trabalho é lugar de ser, inclusive feliz, né. Todos os lugares, todos os tipos de trabalho sempre vão demandar esforço, compromisso, vão existir dias bons, dias um pouco mais desafiantes, mas tudo isso é muito mais fácil de transitar, principalmente as dificuldades, quando aquilo que a gente faz tem significado. E eu vejo, né, quando você fala que a medicina, a odontologia, né, ali tem um significado muito forte, né, para você. Sim, Odontologia não, a oftalmologia. Olha, eu aqui oftalmologia. pensando nos meus dentes. A oftalmologia para mim, ela é assim, é a minha vida, Uhum, ela está permeada em tudo que eu faço. Então eu costumo dizer que eu sou muito feliz em ser oftalmologista e eu sou muito feliz em ser mãe. E uma coisa complica a outra? Como nós falamos, não, não complica não. Os meninos, os meus filhos, eles têm que aprender que a mãe deles é médica e eles têm que participar dessa vida, porque é a aham. vida que eu tenho. Sim, Eu não tenho uma vida paralela. sim. Eu sou uma pessoa normal, mas é o que você falou. Eu gosto do que eu faço. É muito importante para mim fazer isso. Uhum. Eh, eu acho que eu me sentiria extremamente triste e eu sinto tristeza quando eu vejo uma pessoa falar que não gosta do que faz porque é obrigado, porque não conseguiu, não teve uma outra oportunidade, enfim, ou às vezes por escolha própria, porque muitas vezes não é a oportunidade, é a nossa escolha. Sim. Não quis pagar o preço da escolha, Ou porque de transitar para um novo, né. exatamente, porque toda escolha vai trazer junto um preço. Sim. Não tem. Nenhuma profissão, nenhum meio de você fazer bem sem você ter o custo. Agora,
esse custo ele pode ser leve, apesar dos dias difíceis que existem, e são muitos, não são poucos, mas a sua é o que você tem de dentro, tem que ser maior do que o dia difícil. Você tem que chegar no final do dia achando que você contribuiu, que você fez alguma coisa a mais. E Fez a diferença na vida de alguém, né? isso me alimenta. Isso alimenta você. Você tem que ter, lógico, como empresária, a empresa tem que estar organizada, tem que ter o financeiro, tem que ter tudo isso. Mas o que me fortalece é um muito obrigado, é um agradecimento, Uhum. é um olhar diferenciado, é o olhar de que você fez a diferença na vida daquela pessoa. Então, isso é uma satisfação e isso não tem preço. Eu também sinto isso, né, em outro âmbito, né, no âmbito, né, da academia onde eu dava aula, né, na faculdade, os alunos quando se formam e aí quando você descobre que aquele aluno se tornou um diretor, eu me sinto tão feliz, né, pelo sucesso do outro, ou tão, né, reconhecida muitas das vezes em formatura, que eles chamam, não, né, aquela frase, aquilo, né, aquele exemplo, aquilo fez diferença na minha vida como, né, pessoa. Eu acho que realmente a gente tem várias oportunidades na vida de deixar legado, de fazer transformação, de, né, fazer o bem, né, fazer o que tem que ser feito para tornar a vida do outro melhor. Eu acho que a medicina, ela é um campo que oportuniza muito isso, né. Cuidar das pessoas é algo muito, dignificante, né, trazer de volta a saúde, trazer de volta a possibilidade de qualidade de vida, né, uma pessoa que está passando por um problema que não consegue enxergar direito, né, que é coisa mais bela do que ter a visão, né, a capacidade de ver cores, ver pessoas. Então, eu acredito isso, que muitas das vezes você, né, tem condição de trazer para as pessoas de volta a cor da vida. Isso é muito legal. Agora, uma coisa que você me falou que eu fiquei, né, refletindo aqui, e eu acho que isso é só para mulheres fortes. É importante que a gente entenda o papel da gente na nossa vida, em primeiro lugar, aquilo que realmente tem significado, e a gente não desbalanceie com outras áreas da vida, como, por exemplo, a familiar, a maternidade. Porque, eu vejo algumas mulheres que abrem mão, né, dentro de uma perspectiva de achar que com isso vai prejudicar, né, o desenvolvimento dos filhos, enfim, mas acabam se tornando frustradas, às vezes até amargas, por terem, né, não dado continuidade àquilo que elas, né, gostariam para elas. E você é um exemplo de que dá para equilibrar, né, como você falou, às vezes tem pratinho que cai, mas assim, é muito importante a gente se sentir realizado, a gente se sentir ali, né, uma pessoa que seja, né, autorrealizado, melhor dizendo, né, eu me sinta comigo mesmo, porque quando os familiares nossos nos olham e nos admiram, né, é muito mais fácil você se relacionar e amar pessoas que são realizadas e felizes, né. Então, eu acho isso interessante você falar que foi possível e é possível, né. Então é possível, meninas, que o projeto de cada uma, né, seja realizado, que não exista uma, né, uma desculpa verdadeira de não ir, de não buscar, de não fazer, por qualquer motivo. Aliás, é um peso muito grande, né, para filhos ou qualquer outro elemento que seja justificativa, saber que você abriu mão de você mesmo por conta dele. Essa conta às vezes vem mais lá na frente. E isso não é algo que possa, eu acho que ser saudável numa relação, né, de partes. Então é bom, né, quando cada parte consegue se realizar, né. Imagino que dá um trabalho danado fazer isso. Para mim é fácil falar porque eu não tive filhos, mas eu tenho 2 irmãs que têm, né, crianças, eu vejo o quanto que elas também fazem esse movimento, mas elas buscam construir sem abrir mão de quem elas são, da carreira delas, né, conseguindo conciliar e ser uma pessoa admirável.
E as 2 são mães de meninas. Eu sempre falo com elas: "Vocês têm que criar filhas que admirem vocês, a referência, né, que vocês são para essas meninas de serem mulheres, né, que conseguiram conquistar, que tenham ali determinação, isso para elas vai fazer toda a diferença". Como fez e faz para sua filha que está em Londres, para o seu filho, né, que tem aí uma ele é o mais novo, né? É mais novo. Ainda um monte de coisa aí a realizar, mas é muito bom, né, ter uma mãe forte, uma mulher forte, uma empresária forte para admirar. Mas ser mãe também é como você entrar na sua empresa, sabe. Não é para você ver o mar calmo, Aham, também é uma revolta. aham, Você acha que ensina, mas está aprendendo, às vezes, como eu te falei, o pratinho cai, não dá certo, aham. mas você continua e é muito bom que seja assim, porque você está aprendendo É. também. É, a gente está sempre em construção, né, a gente nunca vai estar totalmente Não, pronta, seja tecnicamente falando, gerencialmente falando, humanamente falando, e eu acho que isso é exatamente a grande beleza da vida, é a gente se colocar sempre em movimento de aprender. Aprender com as experiências, aprender com as pessoas, com as coisas novas que surgem, com as coisas que a gente, né, num determinado momento finda. Então acho que a vida tem graça por conta disso. Queria te agradecer muito, né, o e tempo passa rápido, é né, a gente verdade. falando ali, o Márcio já falou assim: "Liana, já temos mais de 35 minutos", eu falei: "Nossa, só no finalzinho". Mas eu queria que você falasse um pouco, né, ao final aí, como é que as pessoas que, de repente, querem saber um pouco mais sobre, a clínica, querem fazer consulta, querem marcar consulta, como é que as pessoas acham, né, quais são os canais, seja nas redes, seja, né, de telefone, endereço, enfim, faça aí o merchan. Então, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. Os endereços da clínica é só procurar no Google, tem o telefone central e de todas as unidades, porque são 4 unidades, né. E se quiserem perguntar alguma coisa também sobre oftalmologia, eu sou, Damares Faian, @Damares Faian, é só me achar no Instagram que eu respondo, converso com todo mundo. Posso demorar porque o tempo é curto, Aham. mas eu respondo. E o Instagram da clínica, todos eles são integrados num só? Um só, Qual é o Instagram? É Oftalmo Plus. Oftalmo Plus Isso, direto, não tem direto. underline, não tem. Não. Perfeito. Então, ó, você que está precisando, né, ali fazer um check-up, né, se está precisando mudar o grau do óculos, se está lacrimejando demais, como eu comecei a lacrimejar, vocês viram? Eu estou na frente de uma doutora e eu comecei aqui o meu olho, eu falei assim: "Gente, será que eu vou ter que marcar uma consulta? Eu acho que estou com alguma coisa no meu olho". Acho que vai. Eu comecei, acho que pela luz ali, a lacrimejar, tirei meu óculos, mas assim, fico muito feliz em conhecer você. O Marcelo me deu presentes e você foi um deles, né? Já conversei com a Laís e hoje eu tive o privilégio, de te conhecer. Uma mulher linda, né? Com uma pele maravilhosa. Desde que ela chegou ali, que eu vi assim, gente, que mulher linda! E com um sorriso, né? Com uma leveza, uma tranquilidade, que transmite assim muita coisa boa. Então, queria te agradecer e você precisando, né, de uma consulta, temos 4 alternativas. Como ela falou, tem aqui em Vitória, tem em Vila Velha, tem na Serra e Cariacica. Sim, Próximo vai ser em Viana. é uma possibilidade. E eu te agradeço muito que mais mulheres venham aqui contar suas histórias, porque as mulheres têm que realmente se empoderar e a mulher tem que ajudar a mulher tem Isso. que tomar conta da mulher, para que realmente nós possamos nos sentir acolhidas, né. Isso aí. Eu sempre que posso, todas as vezes que eu vou contratar qualquer tipo de serviço, comprar um produto, eu sempre busco no hall de opções, sempre escolher mulheres. É uma maneira também da gente fazer esse movimento de apoio, e também momentos como esse, que tem como intenção realmente mostrar para as pessoas que todas nós temos vida de verdade, né, que temos, né, a nossa luta, mas temos também ali muita vontade, de fazer transformações e fazer, um posicionamento de mundo atuando como protagonistas, né, tomadoras de decisão da nossa própria história. E eu agradeço, porque essa luta é uma luta É, muito boa. é.
Não tem melhor. Eu Aham. não saberia uma luta melhor do que essa. Que bom encontrar mulheres fortes como você. Meninas, ó, beijo para todas, agradeço, Damares, pela conversa, e vocês continuem nos seguindo nos nossos episódios, toda terça-feira às 8 horas, um novo episódio. Faça lá a marcação do sininho para ser lembrado, siga no YouTube e continue, porque a coragem de ser é para você.